Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu gostaria de estar falando sobre um assunto que eu cunhei um termo, por assim dizer. Não que outras pessoas já não tenham falado desse assunto, mas é um termo específico que eu cunhei, que eu quis dizer, né? Que é o sacrifício da geração Z. O que eu quero dizer com isso e quais que são as implicações na nossa vida, porque eu imagino que a maioria de vocês ouvintes aí sejam geração Z. Talvez vocês tenham nascido um pouquinho depois, mas vamos comentar um pouco sobre isso. Esse vídeo aqui vai ser um pouquinho maior que o normal, eu acredito eu, um pouquinho mais complexo, porque eu vou estar fazendo uma interligação entre duas gerações, né? Como que uma afetou a outra diretamente e como que uma basicamente destruiu a possibilidade da outra geração de existir, progredir e perseverar durante a vida e como que basicamente a geração Z é uma geração de sacrifício, né? E essas duas gerações aí que eu vou estar comentando, evidentemente é a geração Baby Boomer, né, que vamos aqui chamar de Boomer por questão didática, e a geração Z, que vamos chamar de Zoomer, que de novo é a maioria do caso aí, tanto meu como a maioria de vocês ouvintes. Então, geração Boomer são ali pessoas que nasceram pós Segunda Guerra Mundial, né? Então, pessoal ali de 46 a 64. Então, assim, para ficar aqui mais arredondado, eu vou também estar incluindo algumas pessoas ali da geração X, né, que nasceu depois de 64. Então entenda, pessoas aí de 60 anos ou mais, tá? Tem algumas pessoas ali de 50 e poucos anos que eu já vi que se comporta como boomer também. Então só para ficar mais didático, vamos arredondar aí, né? Geralmente é uma pessoa mais velha, 55 anos ou mais, que ele entra dentro de certos arquétipos aqui que eu vou estar comentando com vocês. E a geração Zoomer, pessoal aí que nasceu, vamos arredondar aí, década de 90 até 2010 mais ou menos. Então, caso você seja um adolescente que tenha nascido depois de 2010, a sua situação ainda é pior que a da geração Z. Então, tudo que eu falar aqui vai se aplicar a você, mas ainda de forma mais severa, acredite ou não. Então, assim, como que essas duas gerações, elas basicamente se imbricam tanto uma na outra, né? Como que uma tem uma relação tão grande como a outra? Bom, você pode simplesmente voltar para o lado óbvio de que uma geração anterior basicamente fez o país que você está na geração atual e que a relação humana dentro de sociedade sempre foi dessa forma. Você pode enxergar dessa maneira e você não está errado por pensar nisso. Mas a geração boomer, ela tem um aspecto bem específico, bem singular, né? Eu acho que ela é uma geração bem única aí na história da humanidade por conta de alguns fatores. Bom, primeiramente, a geração boomer, como eu disse anteriormente, ela veio depois da Segunda Guerra Mundial. E o que acontece numa guerra mundial? Bom, muitas pessoas perdem suas vidas, certo? Então você tem ali como eu falo, uma diminuição da população humana muito alta, principalmente da parte da população que vai ser realmente pessoas ali que conseguem realizar tarefas, que conseguem fazer algum trabalho, né? Você tem esse fenômeno e você tem um outro fenômeno que é o quê? O boom econômico. Porque quanto menor for a população de um lugar, mais fácil de você produzir emprego, mais fácil de você ter, por exemplo, qualidade de saneamento, qualidade de saúde, né? Pelo simples fato de que você tem menos pessoas para lidar, certo? Então você não consegue, por exemplo, manter uma previdência social que tenha muitas pessoas, em comparado a uma previdência social que tem poucas pessoas. Não que eu esteja defendendo a previdência social, principalmente no Brasil, eu acho a previdência social uma palhaçada, entendeu? Mas é só um exemplo, né? Então, quanto menor for a população de um lugar, melhor vai ser a condição de vida. Então, por exemplo, antes dessa loucura toda da Europa de imigração, por que a qualidade de vida do europeu era tão alta, sendo que eles não tinham tanto dinheiro? É muito simples, a população é sempre muito pequena. Vai ver, tipo, por exemplo, a população de Suécia, a população de Noruega, a população de Alemanha, por exemplo. É sempre uma população muito pequena, até porque os países não são lá tão grandes, territorialmente falando, né? A França é um pouquinho maior. Só que se você for ver assim, o tamanho da população desses lugares é muito pequeno e a maioria das pessoas conseguem produzir. Não é essa relação que você tem no Brasil, onde 60% das pessoas, literalmente falando, vive de renda do governo, vive do imposto que você paga, né? Então, eu vou estar comentando um pouco disso mais para frente. Então você tem esse fenômeno na geração boomer e você tem também uma diferenciação comportamental enorme entre a geração boomer e a geração silent. A geração silent é o povo ali que nasceu década de 1920 até
antes do boomer, né? Então até 45. Então eles são as pessoas que provavelmente viram seus pais indo para a G mundial, ou são pessoas que até mesmo foram para a G mundial e perderam suas vidas, né? Tanto que você ouvinte que tiver avós aí, né, que nasceu ali na década de 30 e tal, já tá com uns 80 e pouco, você provavelmente vai perceber que eles são pessoas muito melhores, né? É, comportalmente falando, né? O comportamento delas, o jeito que elas se portam na sociedade, né? O tanto que realmente aquela velha frase de que ouça as pessoas mais velhas porque elas têm mais experiência de vida, realmente é um negócio que faz sentido com a geração Silent, que não faz sentido com o Boomer. Né? Então, assim, a diferença entre uma geração e outra é um negócio muito absurdo, né? Quando a gente fala da geração Boomer. É realmente, assim, é como se você estivesse falando de pessoas que vivessem em planetas diferentes. Né? Então, eles nasceram no boom econômico. Né? Tanto que baby boomers é, né, basicamente uma maneira de dizer assim, tá todo mundo reproduzindo. Né? Tá todo mundo ali pegando as suas mulheres e reproduzindo pra caramba. Por quê? Porque era um tempo de prosperidade, era um tempo de alegria. Porque a G mundial acabou, o vilão foi derrotado. Aquela, né, como fala, aquela historinha que todo mundo aí ouve na escola, né? Tipo, o vilão finalmente foi derrotado na Segunda Guerra Mundial e 20 anos depois você tem revolução sexual. Né? Que chega a ser um tanto quanto engraçado. Mas assim, então a geração boomer é basicamente uma geração que nasceu num período onde tinha pouquíssimas pessoas, onde tinha terras para comprar em todo lugar por um preço muito barato, né? Porque, de novo, o número de pessoas era muito baixo, onde o dinheiro ainda valia alguma coisa, e você tem aí histórias, talvez seja história até da família de vocês, de por exemplo, sei lá, a mulherzinha ali foi uma professorinha do estado, o pai foi tipo frentista, foi, sei lá, o cara trabalhava de ônibus e 5 anos de trabalho eles conseguiram comprar um carro e tinha 2 filhos, né, por exemplo. Mas por quê? Porque a realidade econômica era totalmente diferente, né? Eu vejo muitas pessoas que confundem muito isso aí, tipo, mas tem inflação, né? Na época do boomer o real valia muito menos. Eu falo, não, querido, valia muito mais, valia muito mais, né? Porque você de fato tinha poder de compra. Então, por exemplo, que Zoomer hoje em dia consegue trabalhar por 5 anos aí e comprar uma propriedade? Isso é impossível, né? É absolutamente impossível. Também vou estar comentando um pouco disso aí mais pra frente. Então, quando você junta, né, uma época de prosperidade muito grande, também com uma época onde as G mundiais acabaram, o máximo que teve ali foi do Vietnã, né, no caso ali dos americanos. Quando você junta as duas coisas, você tem a geração boomer, que é a geração mais egocêntrica, narcisista que eu já vi em toda a história humana, pelo menos ali é o tanto que eu estudei. Eu nunca vi um povo tão narcisista, tão doente mental como a geração boomer. Né? Você ouvinte aí que já não está mais tancando viver com seus pais porque eles não param de falar porcaria, eles não param de é, vender ideias absurdas pra você, eles nunca reconhecem o erro deles, isso aí é porque eles são da geração boomer. Basicamente, você não pode dar coisa fácil pra pessoa idiota, porque senão elas começam a realmente achar que são ali heróis da Ilíada, entendeu? Eles começam a achar ali como é que falou, Odisseu, começam a achar que é Aquiles, entendeu? É um negócio bem medonho, bem absurdo. Então, e como que isso tudo complica ou até mesmo completamente destrói a situação do Zoomer? Bom, é muito simples. Deixa eu te fazer uma pergunta, caro jovem que está me ouvindo. Quem que são os donos das empresas? Quem que são os donos das propriedades? Quem que são os donos dos bancos? Hum? Quem que manda no país? Você já viu uma pessoa jovem, engravatada, que manda no país? Já parou pra pensar nisso? Você já viu uma pessoa jovem que tem um complexo de arranha-céus para alugar para as pessoas? Você já viu pessoas jovens, dono de multinacionais? Não tem, né? Por quê? Porque todo dinheiro tá na mão do boomer. Então, quando o boomer era jovem, ele foi lá e comprou tudo. Entendeu? Ele comprou todas as terras, comprou, né, todas as propriedades. Se você for ver quem que tem fazenda, quem que tem chácara hoje em dia, é tudo boomer. Entendeu? Às vezes você tem um amigo aí que tem uma chácara, mas a chácara é do pai dele, certo? Então, assim, basicamente, se você não veio de uma família que tinha uma condição razoável, tanto de QI quanto de financeiro, você não vai conseguir comprar muita coisa no Brasil, não vai conseguir fazer muito no Brasil. Né? Por quê? Porque tá tudo na mão do boomer. Tudo, realmente tudo tá na mão do boomer. Né? Então, por isso que às vezes você vê um velhinho mais carente, né? Que tem lancha, ele tem ali os carrão dele, tem a casinha dele, né? Ele passa final de semana o tempo inteiro
nas praias e tal, né? Pega ali umas novinhas e tal, essa coisa toda, né? Que é um negócio bem boomer, enquanto ele fala mal da geração Zoomer, né? Um negócio muito comum de boomer, por exemplo, é falar que a geração Z não gosta de trabalhar, né? Que é uma geração fraca, né? Porque na época deles era mais difícil. Quantas vezes já ouviram falar sobre isso, né? A época do boomer era mais difícil, porque eu tinha que andar 5 km para chegar na escola, era diferente, né? Só que assim, na sua época não tinha um... Como é que eu posso colocar no YouTube? Não tinha, por exemplo, uma pessoa que se diz do sexo oposto e que queria ensinar é, sodomia para pessoas que ainda não fizeram 18 anos, se é que vocês me entendem, né? Você não tinha 50% de analfabetos funcionais sendo formados pelas universidades. Então, não, meu querido, não é a mesma coisa. A situação da escola, a universidade da sua época e da nossa não é a mesma coisa, acredite. Né? Ou, por exemplo, tanto que eles tiveram que trabalhar duro para chegar até lá. Trabalhar duro deles é tipo trabalhar o trabalho que o Zoomer tem hoje, só ganhar dinheiro. Né? Essa é a diferença. Eles conseguiam ter dinheiro, eles conseguiam ter o poder de compra e eles falam que a nossa geração aí é muito frágil. Assim, não querendo defender a geração Z, porque tem muita pessoa da geração Z que é insuportável, eu também vou estar comentando sobre isso. Mas assim, a questão de poder de compra não tem nem como você tipo fazer um paralelo entre a geração boomer e a nossa geração. É impossível, tipo. Mas eles acham, por exemplo, aí que se você, né, fizer uma faculdade, você vai ser empregado, porque na época deles, pô, se ele trabalhar de frentista, trabalhar de pedreiro e conseguir comprar um carro, imagina para quem tem diploma, né? Ele não consegue acompanhar. O boomer, ele não consegue acompanhar as mudanças do mundo, sabe? O boomer, de certa forma, ele acha que tá vivendo na década de 80 e não tem celular, não tem internet. É um negócio meio absurdo, sabe? Tipo, tanto que eles fazem um anacronismo doentio, né? Então, assim, por que eu falo que a geração Z ela foi sacrificada? Bom, vamos lá. Se você for ver, eu acho que o maior exemplo disso foi 2020, quando teve o lockdown ali do patógeno asiático, né? Todos vocês devem se lembrar muito bem o que aconteceu. Mas basicamente todo mundo ficou trancafiado em casa, comércio não podia abrir, empresas inteiras foram destruídas, pessoas morreram de fome, muito mais do que morreram do patógeno asiático, eu garanto para vocês, né? E por que isso tudo aconteceu? Aí você pode pensar, isso é por causa da nova ordem mundial, isso é por causa dos bancos, isso é por causa da influência do dinheiro, né? Bom, realmente você tem todo esse fenômeno, de fato. Mas agora é o seguinte, se você tem um plano que acontece porque pessoas com muito dinheiro, para não falar o nome deles, né, influenciam no mundo diretamente, você também vai ter que influenciar diretamente a percepção das pessoas. Então, assim, quem mais ficou realmente aterrorizado com essa ideia de Covid? Foram os jovens? Pensa bem. Os jovens realmente eram grupo de risco para o patógeno asiático? Não, a não ser que você tinha comorbidade, sei lá, você era obeso, diabético, você tinha asma, você tinha bronquite, bronquiolite, né? Você tinha pneumonia com muita frequência, a não ser que fosse esses casos específicos, praticamente nenhum jovem que ele pegava o patógeno chinês tinha muito problema, no máximo ele perdia a sensação de cheiro de paladar, né? Então, quem realmente ficou muito aterrorizado com esse negócio de patógeno asiático foram os boomers, né? Porque o boomer, ele já tá se entupindo de comida porcaria faz uns 40 anos, mais ou menos, né? Ele já tem diabetes tipo 2 e ele fala que o problema é a genética, né? O boomer pega diabetes tipo 2 e o problema não é o fato dele comer porcaria a vida inteira, o problema é que é a genética dele. O boomer, ele não consegue enxergar que ele tá errado, jamais, né? É, é o boomer que já tá envelhecendo, é o boomer que já tem ali um problema de coração, já tem um problema de pulmão, é o boomer que tá fumando faz 50 anos, então assim, é ele que era o grupo de risco, então ele se sentiu no medo. Por que vocês acham que tudo foi fechado num país como o Brasil? Né? Você acha que é simplesmente influência externa? Você acha que é influência do exterior que tipo falou pra todo mundo fechar? Cara, por que mal teve lockdown na Rússia? Por que mal teve lockdown na China, aonde saiu o patógeno? Por que será que teve? Por quê? Né? Bom, é muito simples, você não tem um bando de velho no poder. É muito simples, entendeu? Agora, no Brasil, toda a nossa política, toda a nossa infraestrutura ela é feita por uma gerontocracia. O que é isso? A gerontocracia é basicamente o poder inteiro governado por velho. E o que o velho quer? O velho quer continuar ganhando o dinheiro dele, entendeu? E quer continuar vivendo. É isso que ele quer. Então, assim, se o patógeno asiático tem chance de ser pego, sei lá, você trabalha, você vai pra escola e você volta com o patógeno e passa pros seus pais vêm a falecer por conta disso,
Por essa mínima chance disso acontecer, nós vamos prender a sociedade inteira dentro de suas casas e destruir sonhos inteiros, destruir vidas inteiras. Então, assim, estão entendendo onde eu quero chegar? A nossa geração, ela serve de sacrifício para a geração boomer. Você ouvinte aí que está querendo tirar seu diplominha e trabalhar, a sua vida inteira vai ser pagar imposto para esses caras ganhar a aposentadoria deles. Entendeu? É só isso. Você nunca vai conseguir fazer muita coisa no Brasil. Porque todos os cargos já estão ocupados, ouvintes. Todos os cargos. Né? Então você quer fazer direito, todos os cargos de advocacia e de juízes já estão ocupados. Né? Ou você é doente que nem eu, quer fazer psicologia. Cara, todos os cargos altos de psicologia já foram ocupados. Todas as psicólogas clínicas já são grandes conceituadas. As pessoas não vão atrás do cara que é recém-formado. Né? Você quer fazer engenharia. Meu filho, você acha que um boomer que vai querer fazer um arranha-céu vai atrás de um cara que acabou de sair da engenharia civil? Não, ele já vai atrás da empresa que está ali 40 anos. Vocês estão entendendo onde eu quero chegar? Então, assim, todos os cargos já foram ocupados. Já está tudo ocupado, entendeu? Tipo, a sua existência, ela só tem um único propósito. Manter o status quo. Manter velho ganhando aposentadoria, ganhando os benefícios deles, para que eles consigam manter ali o seu plano de saúde, consigam manter as suas viagens aí para, sei lá, né, praia do Nordeste, para praia ali do Rio de Janeiro já fica mais complicado, né, mas para que ele consiga aí ainda dar umas cutucadas nas novinhas, se é que vocês me entendem, e continuar viajando. E enquanto isso, ele vai olhar pra você e falar assim: na minha geração as coisas eram mais difíceis, no meu tempo as coisas eram mais difíceis, né? Essa geração é uma geração de fraco e tal. Vocês estão entendendo? Então, assim, a sua geração, a nossa geração, a geração Z, ela é feita de sacrifício. Entendeu? Nós nascemos pra pagar imposto pra velho. Enquanto isso, o velho olha pra sua cara, aponta pra você e fala que você é fraco e que você não tenta. Gente, eu diria que 90% dos boomers são narcisistas. Não adianta você explicar pra ele o que está acontecendo. Né? Por exemplo, eu já tentei explicar pros meus pais: olha, pessoas com diploma hoje em dia estão fazendo Uber. Ninguém consegue fazer dinheiro na minha geração. Não adianta, entendeu? Né? Meus pais viram pra mim e falam assim, tipo... Hoje em dia eu nem falo mais com meus pais, né? Mas, tipo, no passado eu tentava explicar isso pra eles e eles falavam: não, isso aí é só falta de garra. É só querer. É só querer. Eu adoro essa frase. Né? É só você tentar de fato. Esses moleques não tem de fato, porque a sua geração é fraca, não sei o quê. Não, não é fraca. Tipo, não tem espaço mesmo. Então você tem uma junção de superpopulação com também a total inflação da questão de diploma. Se você tem 50% de analfabetos funcionais se formando no Brasil, significa que qualquer pessoa pode se formar. Primeira coisa. Não significa que essas pessoas vão seguir carreira, até porque para seguir carreira você tem que ter alguma capacidade. Só que pensa bem, se todo mundo no Brasil consegue tirar um diploma de qualquer coisa, geralmente de exatas é mais complicado, porque aí você tem que saber fazer conta, né? Mas em questão de humanas, todo mundo consegue tirar um diploma de qualquer porcaria. Pensa bem. Pensa na inflação de diploma que tem no Brasil. Hum? Então assim, como é que você vai seguir uma carreira no Brasil, cara? Pensa bem, ouvinte zoomer que está me ouvindo. Você vai fazer faculdade, né? Você vai entrar na faculdade de Direito, você vai ali virar advogado enquanto você abre o celular e vê uma menina esfregando a bunda no celular e ganhando milhões. Você tá animado? Você tá animado em saber que você tá no país do Luva de Pedreiro? Que é tipo um cara de 35 de QI que foi gritando receba e ganhou milhões? Você tá animado com isso? Como é que faz? Você vai seguir carreira no Brasil? Você vai ficar puxando o saco de velho até você conseguir subir num carguinho e conseguir 3 mil, 4 mil reais por mês? É isso que você vai fazer? Por que será que tem tanta taxa de alto churrasco na geração Z? Por que será? Né? Por que será? Por que que, por exemplo, se você caiu de paraquedas nesse vídeo, eu sou um psicólogo clínico, por que que todo jovem que eu atendo tem problemas de ansiedade e depressão crônica? Por que será? Hum? Ah, é porque a sua geração é fraca. Não, é pra começo de conversa. É engraçado, né? Quando o boomer vê pra você e fala assim, a geração Z é uma geração de fracos. Faça o seguinte desafio mental para o boomer. Eu recomendo que vocês façam isso pelo menos algumas vezes aí na vida de vocês. Chega pro boomer e pergunte: quem foi que deu educação pra geração Z? Você vai ver o boomer ficar pálido na sua frente. É bem engraçado, né? Quem foi que educou eles dessa forma? Entendeu? Então assim, não, porque os boomers são machão, não sei o que, né? Quando você vai ver, né, tá, quem foi que educou eles dessa forma? Então assim, tipo, quem realmente vai querer seguir carreira num país como o Brasil, sabe?
As únicas pessoas que eu vejo assim que ainda tem alguma esperança da geração Z são pessoas com QI mais baixo. Eu não tô brincando. Pessoas com QI mais alto eu já vi que não tem o que fazer, sabe? E, bom, para vocês que entendem minimamente de sociedade e história, vocês devem saber que são os jovens que fazem a sociedade. Né? Fazem a sociedade, quero dizer o seguinte: são eles que trabalham, são eles que colocam a mão na massa. Não necessariamente são eles que tomam as decisões, certo? Mas são eles ali a força motriz por trás de toda a sociedade. Agora, quando você tem a sua geração de jovens sendo sacrificadas em nome da geração de velho, o que você acha que vai acontecer? Aí você tem Brasil, entendeu? Claro, o Brasil tem alguns problemas que vão além disso, mas quando você sacrifica a sua geração de jovens em nome dos velhos, aí você vai ter, por exemplo, o sociólogo da USP falando: nossa, os níveis de, como é que fala, de fertilidade do Brasil estão diminuindo, estão tendo menos crianças. Por que será? Nossa, as pessoas não querem mais se casar. Por que será, né? Bom, porque ninguém tem dinheiro. E aí também entra, né? Um outro problema aí que eu vou comentar, que é a situação matrimonial por geração Zoomer, né? Mas vamos continuar aqui na carreira por enquanto. Mas então aí você tem uma impossibilidade financeira completa, porque você não tem espaço para trabalhar na sociedade mais, a não ser que você queira empacotar compra, né? Você queira carregar peso, você queira descamar peixe, por exemplo, aí você tem, né? Você vai ganhar seu salário mínimo e você vai pagar tudo de imposto, o resto vai ser de aluguel e comida. E comida, sim, entenda, tapioca, farofa e arroz, entendeu? Não é tipo, ó, eu como muito bem. Não, não. É tipo, você vai ser subnutrido. E enquanto isso, o boomer tá lá apontando pra você, falando que você é uma geração de fracassado. Né? Porque a geração dele foram grandes frentistas, grandes pedreiros aí que compraram terras por R$ 25, entendeu? Tô aqui exagerando, evidentemente. Né? Mas compraram terras ali a preço de banana. Eles não tinham financiamentos que eram feitos com 13% de juros que nem a gente tem hoje em dia, entendeu? Eles podiam fazer financiamentos aí pela vida inteira, não tava nem aí. E hoje em dia boomers têm, né, plantações de sojas aí até onde a vista alcança e ele vira pra você e fala: a sua geração é fraca, né? Mas então, por que será que o zoomer não quer trabalhar, né? Eu vi alguns, por exemplo, sociólogos aí brasileiros, todos de esquerda, evidentemente, né? Que tipo, não, o zoomer ele não quer trabalhar porque ele sofre muito racismo. Então, assim, o coitadinho do pardo, o coitadinho do negro que vai trabalhar, ele sofre muito racismo, por isso que ele não quer. Eu falo, não, não é por isso. Né? Por que o Zoomer não quer trabalhar? Ah, é porque é uma geração de fracos, né? Eles foram muito mimados. É? Foram muito mimados, meu filho. Cara, a não ser que você veio de uma família muito rica, eu nunca vi um Zoomer mimado. Sem brincadeira. Todo Zoomer mimado que eu já vi veio de família de rica. O Zoomer tem uma vida infernal, entendeu? Tipo, mas é engraçado, assim, como que eles tentam, né? Fazer as explicações mais absurdas, mais esquizofrênicas do porquê que o Zoomer não quer trabalhar. Sendo que, assim, a razão que ele não quer trabalhar é que é impossível você trabalhar e conseguir dinheiro no Brasil. Tipo, qualquer pessoa que ganha dinheiro no Brasil não é trabalhando, é fazendo algum outro esquema, sabe? É apostando no bingo, é apostando no jogo do bicho, apostando em MMA, sei lá, o cara conseguiu sorte aí na Bitcoin, alguma coisa assim. É esse tipo de pessoa que ganha dinheiro. Ninguém trabalha no Brasil pra ganhar dinheiro, você trabalha pra se manter vivo. É por isso que ninguém mais quer trabalhar, entendeu? É, então você tem uma impossibilidade de seguir carreira, você tem uma impossibilidade imobiliária, porque não sei se vocês estão acompanhando o preço de uma casa hoje em dia, ouvintes. Né? Eu lembro que esse foi assim, um dos primeiros vislumbres que eu vi que os meus pais perceberam que a situação tá diferente. Um dia minha mãe chegou e falou assim: a gente ia comprar uma casa. Eu abri um sorriso de orelha a orelha, olhei para ela e falei: vai sim, vai lá, procura uma casa aí para comprar. E daí, né, eu não vivo numa cidade muito grande, eu não vou me doxar, mas procurar ali uma casa mais no centro e tal, e tipo assim, a casinha não chega a ser uma casa muito boa, mas também não é ruim. Mas assim, casinha normal de centro de cidade aqui onde eu moro é 2,5 milhões de reais, entendeu? A casa ali mais pro lugar onde eles falam assim, essa área está em desenvolvimento, né? Que é um grande cope aí do brasileiro, né? Essa área está em desenvolvimento. Né? Aquelas casinhas ali que estavam em área mais de desenvolvimento era tipo 900 mil reais. Aí minha mãe voltou pra casa depressiva. Ela falou, nossa, as casas não custam mais 100 mil que nem na nossa época. Eu falei, pois é. Né? Aquilo ali acho que foi um dos primeiros vislumbres, depois de 60 anos de vida, que eles perceberam que a situação não é igual à década de 80, sabe?
Foram os primeiros vislumbres. Mas não imagine que o comportamento deles mudaram. Não, não. Continua boomer, totalmente narcisista. Só consegue olhar pro próprio umbigo, só sabe fazer anacronismo mais absurdo possível, sabe? Tipo, não acho que o comportamento mudou. Mas eu achei engraçado essa experiência, sabe? Tipo, a gente vai comprar uma casa. Vai sim, vai sim. Vai comprar casa sim. Né? Casa hoje em dia de quarto de 40 metros, tá ligado? 40 metros de quarto, dois banheiros, 700 mil reais. Vamos comprar casa assim, vai sim. Tanto que no Brasil tem um fenômeno interessante, né? Por exemplo, eu tenho um amigo aqui na minha cidade onde eu moro que ele tem uma casa de 300 metros quadrados. Você fala, caralho, pato, meu Deus, 300 metros quadrados, deve ser uma mansão. Meu filho, a casa dele não tem reboco. Não tem reboco. Na verdade, não tinha, porque agora tem reboco, porque o meu amigo decidiu rebocar a casa, porque ele não tinha dinheiro para pagar o pedreiro. Ele viu uns vídeos lá no YouTube e decidiu rebocar a casa e pintar, ele fez por conta própria. Economizou R$ 2.000. Aí você pergunta, mas como que o cara tem 300 metros de casa se ele não tem dinheiro para rebocar a parede? É muito simples, ouvintes. O pai dele é um boomer que comprou a casa há 40 anos atrás, por preço de banana. É muito simples, entendeu? Hoje o terreno da casa dele vale uns 3 milhões de reais. É claro que ninguém vai comprar, ninguém tem dinheiro para comprar a casa dele, mas vale 3 milhões de reais. Né? Só que é aquela coisa, oferta e procura. Se ninguém está procurando a sua casa, mas você está ofertando, quer dizer que ela não tem preço mesmo, né? Mas, tipo, ele tem um terreno ali milionário, mas ele não tem dinheiro para rebocar a casa. Isso é um fenômeno interessante de boomer, né? Porque o boomer, principalmente quando o QI dele é mais baixo, ele acaba comprando terra, só que ele não pensa assim, eu vou fazer algum investimento, eu vou trabalhar, eu vou me educar para conseguir ir para alguma área para ganhar mais dinheiro. Não, ele continua ali trabalhando de pedreiro, entendeu? E a renda dele nunca aumenta, sabe? Agora o que ele tem é terras. Então assim, a casa dele continua sem reboco por 40 anos, mas ele tem um terreno milionário. Isso é um negócio tipicamente boomer, sabe? Então a renda dele realmente nunca aumentou. Mas ele tem ali, né, o nome dele numa propriedade que hoje em dia é milionária e na época dele valia um 100 conto. Então, assim, é realmente uma relação bem interessante. Então, a gente falou aí da situação financeira, a impossibilidade imobiliária, a impossibilidade de seguir carreira da geração Z. Agora vamos falar da impossibilidade matrimonial, né, que você já deve estar careca de saber. No Brasil, eu acredito que deva ser um dos piores lugares do mundo para se casar. Eu não consigo pensar em um lugar pior que o Brasil. Se vocês tiverem alguma ideia de que lugar que pode ser pior que o Brasil para se casar, por favor, me avise. Por quê? Bom, você tem o problema do sexo oposto moderno, né? As modernetes, como diria Dom Sandro. E no Brasil você tem o agravante jurídico. Então, no Brasil, você tem Maria da Lenha, você tem pensão socioafetiva, né? Você tem. E a Maria da Lenha hoje em dia está num alastro absurdo, né? Por exemplo, agora, se você ficar em silêncio quando a mulher está brigando com você, isso pode ser considerado violência contra a mulher, porque você está usando artimanhas psicológicas para rebater ela, ficando em silêncio. Né? Então você pode ser tipo denunciado para a lei da Maria da Lenha se você ficar em silêncio, porque você não quer gritar com a mulher. O que vocês acham dessa informação? É muito bom, né? Ela pode chegar a fazer uma falsa acusação contra você a qualquer momento. A qualquer momento ela pode fazer isso. Primeiro você vai pra cadeia, depois eles vão investigar. Ela pode pedir divórcio a qualquer momento. Né? Não tem impedimento jurídico nenhum para isso acontecer. E aqui entra uma coisa assim que eu acho fantástica. Eu acho fantástico que pessoas ainda se casam no Brasil, que é o seguinte: adultério não é crime, gente. Tá? Então, sei lá, você chega em casa e a sua mulher está, sei lá, com 7 caras na sua cama. Ela não está cometendo crime nenhum. Sabia disso, ouvinte? Aí você pensa, ah, mas eu sou religioso. A gente se casou na igreja católica, e na igreja católica adultério é crime, né? Pecado, no caso, né? Pecado grave. Eu casei na igreja protestante, e na igrejinha protestante que eu vou, adultério é pecado. Tá, e você ainda acredita que religião tem algum valor no Brasil? Pensa bem nessa pergunta que eu te fiz agora. Você realmente acredita nisso? Ouvintes, a situação da instituição matrimonial ela é 100% estatal, tá? O matrimônio atualmente é 100% estatal. A religião não tem voz nenhuma assim acerca do casamento. Nenhuma. Quando eu digo nenhuma, é nenhuma. A única coisa que a religião ainda faz é às vezes juntar alguns pares, né? Principalmente protestante gosta ainda de fazer casamento arranjado, né? Isso é o máximo que eles vão fazer. Em questão jurídica,
Igreja não tem voz nenhuma. Você vai chamar seu padre para falar em favor de você durante o julgamento? Não existe isso. O casamento hoje, a instituição matrimonial, ela é 100% jurídica. E na jurisprudência brasileira, adultério não é crime. Então você está assinando um papel com a sua mulher, aonde ela pode trair você a qualquer momento. E ela pode pedir divórcio a qualquer momento e levar tudo que você tem. Ah, mas eu casei em separação universal de bens. Tá. E daí? Você vai conversar o juiz com isso aí? Não vai. Entendeu? Principalmente se você colocar um filho nessa mulher. Ou se a sua mulher tiver um filho com outro cara. Porque daí você entra na pensão socioafetiva. Vocês estão entendendo, ouvintes? Então, assim, o adultério não é crime. E religião não tem impacto nenhum. Como que você faz? Você está assinando um papel onde o Estado pode sodomizar você a qualquer momento. E a sua mulher pode dar para quem ela quiser. Sem respaldo jurídico nenhum. E se você levantar um A contra ela, ela pode chamar a Maria da Lenha. E daí chega os seus pais boomers. Graças a Deus isso não aconteceu comigo, mas isso acontece com muita gente. Chega o seu pai boomer e fala: você tem que casar logo. É, você tem que casar logo. É uma boa ideia casar hoje em dia, né? Você tem que casar logo. Por quê? Porque o boomer acha que casar é como casar na década de 60. Entendeu? Ele acha que é a mesma coisa. Ele acha que ele vai ali no interior e vai ter a menininha que nunca conheceu um outro cara e ele vai chegar ali e pegar 10 de 10 e casar com ela. Ele não sabe que hoje em dia tem internet, entendeu? Ele não sabe que desde que acho que foi 2004 a lei da Maria da Lenha existe. O Boomer se casou antes da Maria da Lenha, gente. Ele não sabe disso, né? Ele não tem ideia. Você acha que Boomer tá acompanhando estatística de divórcio hoje em dia? Você acha que Boomer tá acompanhando estatística de financiamento para comprar casa hoje em dia? Não tá, entendeu? O Boomer, ele tá pensando em 1980, sabe? Então, assim, o Boomer eu só vejo ficando mais bravo quando, sei lá, a Skin Cariol, sei lá, a Amistel aumentou 2,50 o preço da lata. Tipo, isso aí que ele fica puto, é por isso que ele vai protestar contra o PT. Entendeu? Essa que é a grande questão do Boomer, sabe? Então, assim, matrimônio pra nossa geração, gente, é um absurdo. Né? Se vocês verem o caso aí do primo rico, né? Que, tipo, quem que não esperava por esse resultado, né? Ah, eu não fui o primeiro, mas eu serei o último, cara. Durou o quê? 6 meses? Entendeu? Gente, não dá mais pra casar, entendeu? Não tem condição. Tipo, é ridículo demais. Quando você vê as regras do casamento, tipo, não tem mais como, sabe? Tipo, é tão absurdo. Eu vou fazer um vídeo específico só sobre matrimônio, porque eu teria que entrar aqui em meandros mais específicos, né? Mas aqui eu só tô comentando mais por cima a situação da geração Z, sabe? Então, assim, você não tem mais condição financeira pra comprar nada. Você não tem condição para comprar uma casa e tal, a condição imobiliária acabou. Você não tem como seguir uma carreira, porque todos os cargos já foram ocupados e hoje em dia qualquer pessoa pode entrar aí por cotas e tirar 2 na prova e ter o mesmo diploma que o seu, ou seja, está tudo inflacionado. Você não consegue se casar. E você tem a perda do tanto do simbolismo quanto da força religiosa e você perde seu sentido de vida. Então assim, o que você faz com a geração Z? Você sacrifica ela. Você sacrifica ela para que ela continue mantendo o status quo. É isso. Essa é a nossa geração. É uma geração de iludidos. Nós somos mentidos desde o começo da nossa vida. Né? Você tem que tirar boa nota na escola, você tem que fazer faculdade, você tem que se casar, você tem que ter filho, continuar nossa história, não sei o que. Todos vocês passaram por essa mentira, imagino eu. Só que ao mesmo tempo que você tava na escolinha, você viu o moleque cantando funk e ganhando milhões. Você via a menininha abrindo OnlyFans e ganhando milhões. E aí? O que você faz com essa informação? O que você faz com essa informação? Não dá vontade de fazer uma faculdade agora, ouvintes? Ah, mas uma coisa, faculdade no Brasil é um assunto à parte, né? Que é a qualidade de ensino maravilhosa, né? É, cara, isso também é tema para um outro vídeo específico, né? Faculdade no Brasil, eu vou fazer também. Mas então, o que vocês acham da experiência de São Zoomer? Não é maravilhosa? Agora, por que será que eu atendo tanto jovem na clínica, né? Eu atendo tanto jovem desesperançoso, com problemas de ansiedade, né? Por que será? Deve ser má formação do complexo de Édipo. Freud explica, né, ouvintes? É isso aí, né? É esse que é o problema do Zoomer.
Então, assim, você tem uma impossibilidade financeira, uma impossibilidade imobiliária, uma impossibilidade de seguir carreira, uma impossibilidade matrimonial e você tem a perda completa do sentido. E tudo isso acontece por causa do boomer. Sem exagero, sem exagero nenhum. Isso acontece por causa do boomer. E você pode estar pensando, tipo, mas também tem uma questão jurídica, né, Pato? Tem a questão jurídica, tipo, o PT complica o Brasil e tal. É bom, é verdade, sem dúvida, né? Você tem o problema do Haddad hoje, né? Você tem o problema daquele ser sem cabelo, que não vou citar o nome aqui também. Você tem o problema do nosso querido Luiz Inácio Lula da Silva, né? O verdadeiro filho do Brasil. Mas é o seguinte, quem que permite que esse tipo de coisa aconteça? Quem que permite que comunidades LGBTs, quem que permite que, por exemplo, o feminismo se alastre tanto? Quem que permite essa coisa toda? É o boomer, gente. O boomer, uma coisa que eu não citei antes, é a primeira geração que começou a chamar a mulher de patroa, gente. Tá? Boomer é pau mandado, cara. O boomer só tem poder por causa do dinheiro. Eles são, sim, são uma geração patética, entendeu? Eu só tô assim por causa do dinheiro. Então, assim, quem que permite isso? Quem que gosta, por exemplo, de, por exemplo, homossexuais de direita? Né? Quem que gosta de vecas de direita? Quem que gosta de mulheres de direita? Né? Ela é antifeminista, mas ela é deputada. Quem que gosta desse tipo de coisa? O boomer. O boomer adora esse tipo de coisa, sabe? É veca de direita, né? Essa coisa toda. É isso que ele gosta. Quem que permitiu a situação chegar na situação atual, gente? É o boomer. O boomer tá muito preocupado fazendo viagemzinha, entendeu? Em vez de se preocupar com a situação atual. O tanto de negligência parental que eu vejo nos jovens de hoje em dia é absurdo, sabe? É absurdo. Tipo, o boomer tava lá viajando, comendo mulher o Brasil inteiro, em vez de dar atenção pro filho, em vez de dar educação pro filho. Daí o filho vira, né? Vira furry aos 15 anos de idade e ele fala: Oh meu Deus, onde é que eu errei? Deve ter sido o PT. Ouvintes, deixa eu explicar uma coisa pra vocês. Não existe ideologia mais forte do que a presença de um pai que te ensina como ser homem. Se você tivesse um pai macho te ensinando como ser homem, não tem ideologia, não tem nada que vai mudar isso aí. Entendeu? Você vai se tornar uma pessoa minimamente decente. É por isso que eles vivem culpando ideologia, culpando PT. O problema é a Globo. A Globo colocou isso na cabeça do meu filho. É claro, se você não tem um pai presente, ele vai colocar alguma coisa na cabeça dele. Hum? Então, o boomer é sempre isso, é sempre terceirizando a culpa dele, entendeu? E sabe o que é pior? O boomer, ele nunca vai sofrer as consequências diretas do que está acontecendo. O boomer nunca vai sofrer financeiramente, sabe? A não ser que, de novo, seus pais sejam boomers, mas eles sempre foram pobres, aí não tem o que fazer. Mas eu falo assim, o boomer que conseguiu dinheiro, ele nunca vai sofrer a consequência. Por exemplo, ele já é casado há 40 anos. Dane-se. Hum? A mulher dele teve uma educação totalmente diferente. Mesmo que adultério não seja crime, ela tem medo de praticar adultério porque o pai dela, que era macho, geração Silent, ensinou ela a não fazer isso. Ele nunca vai sofrer financeiramente. Se aumenta imposto para ele, foda-se, porque aumenta mais a. aumenta mais a aposentadoria ainda, né? Você tem mais, como fala, mais recursos para continuar pagando a aposentadoria. Se você for pensar na situação de segurança do Brasil, bom, o boomer ele tem dinheiro suficiente para criar uma fortaleza que ele chama de casa, então dane-se. Educação nunca foi um problema pro boomer. Quantos boomers você já conheceu que leu um livro na vida? Um livro. Pode ser Turma da Mônica, pode ser o Almanac da Turma da Mônica. Quantos que vocês já conheceram? Hã? Pensa bem. Não interessa, eles nunca precisaram de educação, eles trabalharam de frentista, conseguiram dinheiro, então dane-se também. Então, assim, todos os problemas que o Zoomer tem, o Boomer não tem. Ele nunca vai sofrer a consequência disso. Ele vai morrer antes das consequências mais severas chegarem. Entendeu? Eu acho que, na verdade, a única vingança que a geração Z pode ter com o do Boomer é abandonar ele no asilo e deixar ele apodrecer lá. Essa é a única vingança que ele poderia ter. Entendeu? É, não tô falando pra vocês fazerem isso, eu só tô falando que é a única vingança que dá pra fazer. Né? Começou ele ter Alzheimer, você joga ele no, né? Joga ele no, no asilo e fala, it's over, acabou pra você e eu vou viver com seu dinheiro e acabou. É isso. Então, a geração boomer, eles têm tudo na mão, eles pararam de trabalhar porque são aposentados e eles não querem, né, dividir o que eles têm com a geração mais jovem. Então é isso, entendeu? Você vai trabalhar, você vai continuar tateando no escuro. Talvez você deixe de ser lixeiro para se tornar o motorista do caminhão de lixo.
E a sua vida inteira vai ser feita para pagar imposto. Eu espero que todos vocês aqui sejam geração Z estejam muito animados para viver a vida, né? Estejam muito animados aí para seguir carreira e tal, né? Fazer faculdade. Ah, né? Eu vou me tornar um grande músico no Brasil, né? Quem sabe, né? Você toca o seu violoncelo, você toca a sua guitarra, você vai ganhar um tanto que a pipoquinha ganha. Ai, ouvinte. É muito bom ser zoomer no Brasil, vocês não concordam? É muito bom, né? Não sei se vocês estão notando o tanto de calvo que tá nascendo, né? Nascendo não, perdão, mas tipo, o moleque ficando calvo aos 15 anos de idade. Por que será que isso tá acontecendo, ouvinte? Será que tem a ver com a alimentação? Será que tem a ver com o cortisol que tá sendo liberado? Será que tem a ver com o estresse? Hum? Acho que não, acho que é coincidência, né? Então, assim, nós somos uma geração que viveu de falsas promessas do boomer. Por quê? Porque nós somos todos sacrifícios, gente. A gente é tudo porquinho, sabe? Tudo porquinho. A gente tá sendo engordado um pouquinho pra ser abatido no fim do ano. É isso. Essa é a nossa vida. A vida inteira é feita por promessas. E isso é um negocinho que eu vejo muito na clínica, sabe? Tipo, chega um monte de jovem, né? Aqui pode ser homem ou mulher, tá, gente? A mulher tem um pouquinho mais de facilidade, é verdade, mas mulher também sofre muito com isso, tá? Não se iludem, achando que mulher também tem uma vida muito fácil. Não, é muito mais fácil que a do homem, mas não é fácil. Principalmente mulher que vem de família classe média alta, elas são tipo, não, você tem que fazer balé, você tem que entrar na faculdade, você tem que fazer não sei o que, você tem que fazer dieta e ela chega aos 20 anos com 3 problemas mentais diferentes, entendeu? E basta, né? Basta mandar pro psicólogo que ele dá conta, né? Até parece. Mas assim, o que eu trabalho principalmente com jovem, né? Isso também eu posso até fazer um vídeo mais profundo depois. Eu trabalho o quê? Desconstruindo promessa de boomer. Colocando ele na realidade. A maioria do meu trabalho é esse. Não, porque quando eu fizer a tua idade eu vou casar, não sei o que. Eu falo, jovem, você sabe o que é a pensão socioafetiva? Você sabe o que é a lei da Maria da Lenha? Você tá acompanhando taxa de divórcio no Brasil? Ele olha pra mim e fala, não tem ideia do que você tá falando. Eu vou lá, tem que explicar tudo. Ou seja, por muitas vezes eu tenho que ser a figura paterna do paciente, que tem quase a minha idade. Por que eu tenho que ser a figura paterna? Porque o pai dele é boomer. Então, gente, geração boomer é isso aí. Geração boomer, ela destruiu o ocidente. Sem exagero. Ela destruiu o ocidente. Toda a desgraça que você tem hoje é a geração boomer. Aí você pode pensar, ah, mas tem os inomináveis, né? Os inomináveis donos dos bancos que financiam tudo isso. Eu sei, ouvinte, mas quem que permitiu chegar a esse ponto? Quem que fez acordo com esse povo? A geração boomer. Toda a desgraça que nós temos hoje é a geração boomer, gente. Toda a desgraça. Com alguns exageros aqui da minha parte. Então, é isso. Esse é o vídeo aí sobre o sacrifício da geração Z. Todos nós nascemos para ser livestock, como diriam os americanos, né? Nascemos aí para ser gado, para ficar pagando imposto. E eu tenho uma pergunta para você, ouvinte. Você aceita esses termos de condição? Você assina embaixo? Você vai clicar ali, concordo, sem ler antes o documento? Ali, concordo com os termos de uso? Pode instalar? Você concorda com isso? Se você concordar com isso, cara, boa sorte empacotando compra aí pro resto da sua vida, entendeu? Boa sorte ganhando R$ 2.000 por mês, no melhor das hipóteses, deixando 1.500 pro banco, né? Boa sorte. Eu me recusei, entendeu? Eu me recusei e basicamente pra geração Z, a única coisa que dá pra fazer hoje em dia é. Se você for uma menina bonita, você abre um OnlyFans. Se você for um cara muito carismático, comece a fazer uma live stream aí, provavelmente você vai conseguir alguns donates, conseguir viver de renda de Twitch. E se você tiver uma família que vem de carreira, sei lá, seu pai é advogado, seu avô era advogado, eles têm um escritório de advocacia, faça direito, continue aí a história da sua família de carreira. Sei lá, seu pai tem uma padaria, vai trabalhar com seu pai na padaria, entendeu? É basicamente isso que dá pra fazer. Quem conseguiu fazer dinheiro com cripto já fez, né? É... E é isso, cara, entendeu? Então, principalmente no Brasil, se você nasceu numa família, tipo, fala o português bem claro, uma família de fudido, e você nasceu num lugar muito fudido, muito violento, cara, eu não sei o que fazer. Sinceramente, eu não tenho dicas pra você. Eu sinceramente não tenho. Do fundo do coração, não sei como te ajudar. Então é isso. É uma geração sem sentido,
sabe? Sem sentido de vida, sem esperança nenhuma, né? E nosso destino é pagar imposto. Eu espero que vocês todos estejam animados aí. Se você for ver geração Z, por exemplo, nos Estados Unidos, eles pelo menos ainda têm dinheiro. Eles são sem sentido, eles têm uma impossibilidade matrimonial também. Só que eles têm ali o apartamentozinho deles fora né, do convívio dos pais em Nova York. Eles conseguem pagar isso ainda. Pelo menos isso. Agora no Brasil nem isso dá pra fazer. Então é isso. Eu não tenho mais o que dizer sobre a geração Z, pelo menos nesse vídeo. Né? Essa é a alegria de fazer parte entre os jovens brasileiros. É uma geração inteira de sacrificados, nunca se esqueçam disso. E se você aceita essas regras, entendeu? Se você quer viver dessa forma, cara, vai lá, entendeu? Divirta-se. Mas acho que não vale a pena, entendeu? Acho que simplesmente não vale a pena viver dessa forma. E recomendo que você ache outras formas de monetizar a sua vida. Então, o vídeo foi isso. Já deu 45 minutos aqui de gravação. Vou estar encerrando por aqui. Espero que vocês estejam muito animados aí para continuar a semana de vocês. Até o próximo vídeo.